A minha avó Lili, ela é a minha principal referência de cozinha. E eu lembro bem que quando eu era criança lá em Salvador, quando eu não estava dentro da maré brincando, eu estava correndo em volta da saia de minha avó. Eu ficava muito com minha avó porque meus pais saíam para trabalhar, meus irmãos iam para a escola e eu ficava em casa com minha avó e meu avô. Meu avô ia para a rua e eu ficava lá com ela. E a gente estava sempre na cozinha. Eu estava ali sempre conversando com ela, ou comendo, ou estudando, ou assistindo TV. Mas eu lembro bem que minha avó estava sempre cozinhando. E eu ficava ali assistindo aquilo. Um olho no show da Xuxa e um olho no espetáculo de minha avó. E eu não conseguia entender como que minha avó fazia aquela mágica de pegar um peixe fresco e transformar numa moqueca. Meu avô, ele vinha da rua e ele trazia peixe fresco. Ele trazia curvina, ele trazia tainha, ele trazia peixe vermelho e ele entregava aquele peixe à minha avó. E aí minha avó sentava na tampa de um tanque que tinha no pátio da casa da gente. Aí ela abria as pernas e colocava no meio das pernas uma bacia de alumínio, cheia de água com gelo. E aí ela pegava aquele peixe ali e ela limpava o peixe todo. Ela descamava o peixe todo, aí depois ela cortava as barbatanas e a ponta do rabo do peixe. Depois ela enfiava o dedo na goela do peixe e puxava as partes de dentro dele. Aí ela pegava a faca e abria o peixe inteirinho assim pelo lado, limpava a parte de dentro. Aí ela trocava o peixe de água, pegava uma banda de limão, passava no peixe todo, como se estivesse passando um sabão para lavar o peixe, e deixava esse peixe de molho numa outra bacia com água, com gelo e limão. Enquanto ela deixava isso lá, ela começava a segunda parte do espetáculo dela, né? Ela pegava todos os temperos, armava em cima da pia, pegava um pilão de madeira, colocava uns dentes de alho, colocava sal, e aí ela macerava aquilo, até virar uma pasta. Aí ela pegava um limão, apertava, tirava aquele suco bem fresquinho, envolvia tudo, fazia um creme, aí pegava o peixe, tirava o excesso de água do peixe, fazia um rasgo de cada lado do peixe e pegava esse creme e massageava esse peixe todinho, por dentro e por fora. Aí colocava ele dentro da geladeira e pegava aquele tempero colorido, toda aquela comida com aquela cor linda da culinária da Bahia. E ela montava aquela panela mística, sabe? Cheia de sabor, cheia de camadas de cores, cheia de camadas dos cheiros mais inebriantes que eu já senti na minha vida. E aí ela pegava esse peixe e deitava em cima dessa cama e ligava o fogo. E antes dela desligar essa panela, ela regava essa comida toda com leite de coco. E aí ela banhava essa comida também com azeite de dendê, que coloria e trazia o aroma. Aí ela finalizava com outras gotas de limão, tampava a panela, desligava o fogo e ela servia a gente. E quando minha avó servia a gente, ela servia o alimento mais poderoso que eu já conheci na minha vida. Porque naquele prato que ela colocava ali, ela não colocava só a comida deliciosa dela. Ela estava contando toda a história da nossa família. E isso é tão forte para mim, que eu lembro que com 8 anos de idade, eu já estava anunciando para o mundo que eu queria ter uma lanchonete, porque eu queria servir a comida preferida de todo mundo que aparecesse na minha casa. Anos depois, já adulta, em 2005, estudando comunicação social em Salvador, estava doida para cair no mundo, para conhecer a vida. E aí eu consegui uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo, e eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, de dentro da cozinheira, de dentro da comunicadora, saiu uma cozinheira. Saiu uma cozinheira apaixonada, a cozinheira mais faminta, mais esfomeada, para aprender cada vez mais. Uma pessoa que estava vendo que ali estava encontrando um fio para um vazio que não sabia nem de onde vinha. E naquele momento ali, eu não tinha sonhos,
eu não tinha expectativas, mas eu me apaixonei pela possibilidade de, das minhas mãos, eu tirar o que para mim era todo o meu sustento. Eu achava incrível a ideia de das minhas mãos saírem a minha comida e o meu dinheiro. Mal sabia eu que eu estava iniciando ali, na verdade, uma caminhada de encontro a mim mesmo, a minha história e aos meus sonhos. Eu passei vários anos cozinhando em São Paulo e um tempo depois eu voltei para a Bahia. E quando eu voltei para a Bahia, eu voltei com a mente super inquieta, cheia de questões, sem saber para onde ir. E no meio daquela loucura toda, eu conheci o Museu da Gastronomia Baiana, que é uma super escola de culinária que fica no Centro Histórico de Salvador, no lugar onde as pessoas conhecem como Pelourinho. E que foi um lugar que, além de me trazer instrumentação para desenvolver as minhas habilidades práticas e técnicas de cozinha, eu ganhei de presente uma biblioteca recheada de palavras que eu chamo de informações de libertação, porque a mim essas informações estão libertando até hoje. Dentro daquela escola ali, eu comecei a conhecer um pouco da história da minha família, comecei a entender um pouco sobre a magia da minha avó. Foi ali também que eu percebi que das minhas mãos saíam bolas de fogo. Foi ali que eu percebi que eu poderia produzir um alimento. Foi a primeira vez na minha vida que eu me enxerguei como uma pessoa. Foi quando eu percebi que eu tinha uma história para contar. E foi ali que eu decidi que eu ia mudar minha vida. E foi ali que eu percebi que eu tinha uma história para contar, que eu podia inspirar outras pessoas. Eu me conectei tanto que eu recebi meus sonhos de volta. E, para além de receber meus sonhos de volta, eu percebi que eu tinha toda a capacidade de realizar esses sonhos. Me conectei com a minha intuição, dei mãos a ela e continuei caminhando. Porque na minha cabeça eu tinha que me preparar, porque quando o meu sonho passasse na minha frente, eu tinha que estar pronta para abraçar ele e não deixar ele fugir de mim. E aí, em 2017, eu fui para uma palestra da Djamila Ribeiro, lá em Salvador, e muito nervosa. No fim da palestra, eu convidei ela para ela comer na minha casa a moqueca que eu tinha aprendido a fazer com minha avó, olhando minha avó fazer na infância. E ela olhou dentro do meu olho e falou, eu vou almoçar na sua casa. E ela foi. E nesse dia eu convidei outras mulheres negras e a gente se reuniu, mais uma vez, um grupo de mulheres negras, atravessando o meu caminho e marcando a minha vida em volta da mesa, em volta do alimento que eu aprendi a fazer com a minha avó Lili. Nós estávamos ali trocando e celebrando a nossa existência através do alimento. O alimento que me trouxe até aqui e o alimento que me trouxe de volta à minha humanidade. E depois dessa moqueca, desse almoço que eu fiz, meu telefone não parou mais de tocar, procurando por reserva. Naquele momento ali, brotava da terra a semente do meu sonho de ter uma lanchonete quando eu era criança. Bom, eu não abri a minha lanchonete, mas dentre outros negócios, hoje eu tenho um restaurante que se chama Casa Dona Lili, em homenagem à minha avó, que é a minha inspiração, e é o começo dessa linha incrível, invisível, que me traz hoje até aqui. Eu saúdo a minha avó e a todas as minhas ancestrais, porque saber da existência delas hoje é o meu grande poder. Acará significa bola de fogo. Jé significa comer em Iorubá. Acarajé significa comer bola de fogo. Eu agradeço à culinária afro-brasileira por todo o discernimento e entendimento que ela tem me trazido. Hoje, quando eu coloco um acarajé para fritar dentro de um tacho cheio de dendê fervendo, eu tenho plena certeza, eu sei que cada bola daquela ali fritando somos nós, as mulheres negras em prontidão, somos as bolas de fogo
que acendem e realizam a revolução. Muito obrigado.